Meus irmãos, que Deus seja glorificado mais uma vez. Amém? Podeis tomar os vossos assentos, irmãos. Graças a Deus por esta feliz oportunidade, uma noite chuvosa, quando ainda estamos com restrições para reunirmos-nos, mas Deus preparou e trouxe vocês para cá hoje. Bendito seja Deus, porque quem veio foi porque o Senhor trouxe. Não é verdade, irmãos? Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. A gente só pode fazer aquilo que Deus concede a graça. Meus irmãos amados, nesta noite, eu quero trazer uma palavra, como já disse, uma palavra que eu já preguei em algumas ocasiões, e talvez alguém que esteja aqui já tenha ouvido a pregação sobre esta palavra. Mas, interessante, às vezes quem prega esquece o que pregou. Imagine quem ouviu, não é verdade? Fica uma coisa, mas muitas outras, elas se perdem. E um certo alguém disse, eu não vou à igreja ouvir sermão, porque depois a gente esquece, então não vale a pena ir à igreja ouvir sermão, porque depois foge e a gente não lembra mais. Aí a pessoa que estava ouvindo disse, muito bem, você tem quantos anos de casado? Ele disse, eu tenho 30 anos. Disse, muito bem, a sua esposa preparou comida para você esses 30 anos? Ele disse, preparou e prepara. Se você lembra de todas as refeições que você fez nesses 30 anos, você lembra o que comeu cada dia na sua vida? Isso que é evidentemente que não. Eu sei que um dia ela prepara uma coisa, outro dia prepara outra, mas eu não tenho condições de lembrar. Ele disse assim, são os sermões, são as mensagens. Você não pode guardar todas, mas naquele dia a mensagem lhe nutriu. Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? A mensagem nutre a cada dia. Por isso que diz, o pão nosso de quê, meus amados irmãos? Cada dia, o pão de cada dia. A mensagem é a mensagem para aquele dia. Glória a Deus. E quando for no próximo culto, Deus já vai mandar a mensagem para aquele dia, de acordo com as nossas necessidades. E, meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos meditar um pouco sobre o profeta Oséias, ou sobre a situação, as circunstâncias nas quais Oséias profetizou. Oséias, irmão, é o único profeta canônico do Reino do Norte. Os irmãos sabem que o povo de Israel, eles se dividiram em dois, após a separação no tempo de Jeroboão. 10 tribos seguiram Jeroboão e foram para o norte, para Samaria, e lá fizeram um reino independente, houve várias capitais, a última foi Samaria, era capital Samaria e capital o reino, glória a Deus. E ficou o reino do sul com Judá. Judá ficou em Jerusalém, onde tinha o templo, onde tinha os sacerdotes. E lá para cima, no reino do norte, Judá ficou sendo chamado reino do sul, e Israel ficou sendo chamado reino do norte. Para lá, eles acabaram de se desviar de vez, apostataram da fé, criaram novos deuses. Jeroboão mandou fazer 2 bezerros de ouro, e Jeroboão colocou um em Dan, e colocou outro em Betel, e disse, eis aqui os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E ali começou um abandono da fé, começou uma mistura, começou uma idolatria, começou um culto estranho, que muitos anos depois gerou os samaritanos. Quando Jesus veio à terra, eles não estavam mais lá, mas tinham um culto rival do culto de Jerusalém. E, meus amados irmãos, nesse texto que nós lemos, Oséias foi o único profeta canônico, ou seja, o único profeta que escreveu, o único profeta que fez um livro para o povo do norte. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Apesar também de que Amós também profetizou para eles, mas Amós era do reino do sul.
Glória a Deus. E Oséias era do reino do norte mesmo. Então, do reino do norte, o único profeta canônico é Oséias. Os demais, Amós também escreveu, mas ele não era do reino do norte. Ele escreveu para eles, mas era do reino do sul. Então, meus irmãos amados, se aproximava o ano 722, e era o ano que Deus não ia tolerar mais os pecados do reino do norte. Quem estava se aproximando para destruir o reino do norte era o rei da Assíria, Senaqueribe. Senaqueribe era um rei perverso, era um rei mau, era um rei terrível. Os irmãos sabem que a capital da Assíria era Nínive. E, meus amados irmãos, Jonas não quis ir para Nínive pregar. Por quê? Porque eles eram maus, eles eram tão perversos, que eles, quando pegavam um prisioneiro de guerra, eles esfolavam o camarada vivo. Senaqueribe, o povo do reino da Assíria, dava um corte no tornozelo e puxava o couro. Eles tinham um método com faquinhas afiadas, eles iam cortando e arrancando o couro da pessoa vivo. E pegava o couro, pendurava nos muros de Nínive, e a vítima ficava se debatendo até morrer. Demorava a morrer, não morria logo. Então era um povo perverso, e esse povo estava vindo da Assíria para destruir o reino do norte. E Deus, irmãos, em sua graça, mesmo sabendo que aquele povo seria destruído por causa da sua impenitência, por causa da sua ruindade, porque não quis se converter, mas Deus mandou, Deus levantou o profeta Oséias. E interessante que o rei deles, o último rei deles, também se chamava Oséias. Deus manda Oséias pregar, Deus manda o profeta Oséias pregar para o rei Oséias do reino do norte, do reino de Samaria. E ali, irmãos, já estava se aproximando a destruição. Mas Deus é bom, irmãos. Deus é amor. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Deus não se alegra com a desgraça de ninguém. Então, por isso, Deus mandou o profeta Oséias para pregar para eles. Oséias foi um profeta dramático. Deus permitiu que a mulher o traísse, e depois que a mulher o traiu, Deus manda Oséias buscar a mulher, e isso era uma profecia mímica, mostrando para Israel que Israel tinha se prostituído com a idolatria, com o pecado, mas Deus, assim como o profeta Oséias foi buscar aquela mulher extraviada, Deus estava buscando aquele povo. O pobre do Oséias sofreu na carne para mostrar àquele povo o amor de Deus, para mostrar àquele povo que, assim como o profeta Oséias foi buscar a sua esposa infiel, prostituída, Deus também estava buscando aquele povo. Louvado seja Deus para sempre. Depois eu aconselho você que leia o profeta Oséias todo. É muito bonita a história dramática, mas era mostrando o amor de Deus para com aquela nação. Aí agora Deus manda Oséias, e Oséias profetiza 14 capítulos, mas nós vamos frisar apenas o capítulo 10 e o versículo 12. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor. Aleluia! Até que venha e chova a justiça sobre vós. Aleluia. Meus irmãos amados, glória a Deus. Deus aqui com este versículo está dando uma oportunidade a Israel. Quem sabe você que chegou aqui esta noite, Deus também está lhe dando uma oportunidade. Glória a Deus. Os tempos estão difíceis, os dias estão maus, os dias estão no final, e Deus está lhe dando também uma oportunidade. Glória a Deus. Ele levantou Oséias para pregar para aquele povo, e hoje Deus preparou esse encontro aqui para pregar para você, para falar para você que Ele lhe ama e que Ele está lhe dando uma nova chance antes que venha
o rei Senaqueribe, antes que venha o rei da Assíria sobre a sua vida, Deus está lhe dando uma oportunidade para a salvação. E Deus manda dizer àquele povo, aleluia, semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, aleluia. Mas se for possível, coloque na versão NVI, que nós temos aqui à disposição na tela. Diz assim: semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sucos no seu solo não arado. Glória a Deus. Pastor Isvaldo, o que é um solo não arado? Um solo não arado é um solo virgem, é um solo que nunca foi plantado, é um solo que nunca foi arado, nunca foi preparado. Glória a Deus. Se você pegar a velha Bíblia, não a que saiu agora o ano atrasado, mas se você pegar a velha Bíblia atualizada, ela diz assim: campo de pousio. E se você for no dicionário para saber o que é um campo de pousio, é um campo que não foi arado, ou seja, um campo que não foi preparado. Louvado seja Deus para sempre. Os irmãos sabem que um campo que nunca foi arado, como é esse campo? Esse campo, ele é cheio de pedras. Esse campo que nunca foi arado, ele é cheio de mato, ele é cheio de tocos, ele é cheio de urtigas, ele é cheio de espinhos. E para poder você plantar, você primeiro tem que tirar todos os empecilhos daquela terra. Você tem que tirar as pedras, você tem que tirar os tocos, você tem que tirar o mato, você tem que tirar os espinhos, você tem que tirar as urtigas, você tem que tirar a erva daninha, glória a Deus, para passar o arado, e então ela terá condições de receber a semente para produzir fruto. Louvado seja Deus. E o Senhor diz aqui, eu gostaria que colocasse na Bíblia, na NVI outra vez, para que nós possamos ler. Eu gostaria que vocês lessem. 1, 2, 3. Semeiem a retidão para si, colhem o fruto da lealdade e façam sucos no seu solo não arado. Deus está dizendo, olha, vai trabalhar com a terra que não foi arada. Aleluia. Nessa tradução diz, lavrai o campo de lavoura. Aleluia. Irmãos amados, o Senhor está mandando eles irem trabalhar um campo de pousio. Mas, irmão, que campo era esse? Era alguma terra que tinha lá em Israel? Era alguma mata, alguma terra virgem que tinha lá em Israel? Não, irmão. Aqui Deus estava se referindo ao coração deles. Deus estava se referindo ao coração daquele povo. Porque era que aquele povo não estava produzindo. Porque era que aquele povo não tinha uma boa semente para dar bons frutos nos seus corações, porque o coração deles era um campo não arado. O coração deles era um campo que não tinha condições de frutificar, porque era um campo de pousio. Tem uma tradução, louvado seja Deus, uma tradução que diz um campo virgem. Louvado seja Deus. A NVI diz um solo não arado, como vocês acabaram de ver. Deus diz, olha, vai cuidar desse campo, vai preparar esse campo para que possa receber a santa semente e produzir fruto. Meus amados irmãos, nesta noite eu quero dizer a vocês que ali Deus estava oferecendo uma chance. Deus, se eles se arrependessem, Deus ia proibir Senaqueribe de vir. Se eles se arrependessem, Deus iria proibir do reino da Síria invadir, porque Deus tem o governo do universo. O rei da Síria só vai aonde Deus permite. O rei de Babilônia só vai aonde Deus permite. As mazelas só vão aonde Deus permite. Se eles tivessem se arrependido, se eles tivessem preparado o campo do coração deles,
a mazela não teria vindo. Louvado seja Deus para sempre. Era uma chance que Deus estava dando. Irmão, Deus sempre dá chance. Irmão, quando o pecador se arrepende, Deus se quebranta. Quando o pecador se quebranta, Deus se quebranta com ele. Aleluia. Não existe pecado que não tenha perdão. Não existe pecado que não tenha o perdão divino. Veja que eles estavam na véspera de serem destruídos e Deus estava levantando o profeta. Aleluia. Não importa o pecado, não importa se o seu coração é uma terra que nunca produziu nada para Deus, é uma terra inculta, é uma terra cheia de pedras, cheia de paus, cheia de tocos, cheia de espinhos, não interessa. Deus está dizendo que ainda há tempo de fazer alguma coisa nessa terra. Aleluia. Louvado seja Deus, irmão, como o Senhor é bom. O Senhor, se você lá em Reis, eu não vou ler para não tomar tempo, mas se você for ler lá em Reis, aleluia, mas é um jeito que tem ler, que é tão gostoso ler a Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 25 a 29. Louvado seja Deus, está aí no script, glória a Deus. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Fica aí na tela. Ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos de quem, meus irmãos? Diz a Bíblia que não teve ninguém ruim como Acabe. Diz que dos ruins, dos maus, o mais mau, o mais perverso era Acabe. Porque além dele ser ruim, ele tinha uma pessoa que instigava ele. Quem era? Por favor, coloca na tela outra vez. Porque Jezabel, o que, meus amados irmãos? Sua mulher, o que? Incitava. Irmão, o coitado já era pecador, o coitado já era ruim, e além do mais, a mulher dele ficava azucrinando o juízo dele. Olhe, faça mais, olhe, seja ruim, olhe, faça assim, meus irmãos amados. Aí a desgraça é o quadrado. Louvado seja Deus. Ele já era mau, ele já era ruim, e a mulher dele ficava no pé do vidro de dia e de noite, incentivando ele a fazer o mal. Vocês estão lembrados que ele queria a vinha de Nabote? Quem conhece Bíblia sabe. Ele queria a vinha de Nabote e ele ficava com medo de tomar. Quem foi que incentivou para que ele mandasse matar Nabote? Para que ele levantasse falso a Nabote? Quem foi que incitou ele, meus irmãos? Jezabel, sua mulher. Aleluia, irmão. Se cerque de gente boa, porque a gente já tem uma natureza ruim, a gente já tem uma natureza pecaminosa, e se tiver gente ruim incentivando para o mal, aí a desgraça está feita. Aleluia. Por isso que o salmista disse: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aleluia. Sai de perto, meu irmão, sai de perto daquele teu colega que te incentiva para o mal, sai de perto daquela tua colega de trabalho, daquele teu colega de classe. Louvado seja Deus. Sai de perto de Jezabel ou de Jezabal. Louvado seja Deus. Se for mulher, é Jezabel, e se for homem, é Jezabal. Sai de perto dele. Aleluia. Porque ele te leva para o mal. Ou então, às vezes não é um Jezabel, uma Jezabel física, mas é um Jezabel e um Jezabal virtual. Aleluia. Antigamente só tinha Jezabel física, só tinha Jezabel físico, só tinha o Jezabal físico, mas hoje, irmãos, é um perigo. Quantos jovens que têm se desvirtuado por causa de Jezabel. Aleluia. Porque acessa Jezabel, tem contato com Jezabel. Quantas pessoas que perderam a fé porque foram incitados por Jezabel. Foi o caso do pobre do Acabe. Louvado seja Deus para sempre. Nós vemos, irmãos, mas o que foi que Deus fez? Vamos ver o versículo 26, por favor. Aleluia. 1, 2, 3. O que foi que Acabe fez? 1, 2, 3, por favor. Olha, irmão, foi o que ele fez. Ele fez grandes o que, irmãos?
abominações, seguindo os ídolos. Irmão, Acabe aprontou demais. Acabe mandou matar Nabote. Vamos mais adiante, por favor. Acabe mandou perseguir os profetas. Acabe foi perverso e mal. Versículo seguinte, por gentileza. Aleluia. Mas Deus manda o profeta Elias. Deus manda Elias entregar uma doutrina. Deus manda Elias entregar uma palavra de Deus. E depois que ele ouviu a palavra, o que foi que ele fez, irmãos? Por favor, leiam. 1, 2, 3. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco e jejuou e dormia em cima de sacos e andava mancebo. Mas, irmãos amados, ele teve pelo menos um arrependimento provisório. Ele teve pelo menos um arrependimento momentâneo. A Bíblia diz que quando ele ouviu a palavra de Deus, quando ele ouviu o profeta Elias profetizar, a palavra de Deus diz que ele sucedeu, pois que Acabe, ouvindo estas palavras, o que foi que ele fez, irmãos? Rasgou as suas vestes, cobriu a sua carne de pano de saco, jejuou e dormia em cima de sacos e andava o que, irmãos amados? Glória a Deus. Ele deixou o topete, ele deixou a soberba, ele deixou de andar de cabeça erguida e ele começou a andar baixinho e começou a pedir misericórdia. Aleluia. Irmão, cabra ruim daquele, um homem perverso daquele, mas ele se quebrantou, ele vestiu saco, mas só que hoje não precisa vestir saco. A Bíblia diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Era um costume daquela época, não é um mandamento, não é uma doutrina, era um costume naquele tempo passado, que quando uma pessoa estava quebrantada, quando uma pessoa estava triste, ele vestia saco, se sujava de cinza, para dizer que estava humilhado. Aleluia. Mas hoje Deus não quer que você vista saco, Deus não quer que você rasgue a sua roupa, Ele quer que você quebrante o seu coração. Aleluia, louvado seja Deus para sempre. E o que foi que aconteceu, irmãos amados? A Bíblia diz, olha que coisa linda, só para completar, glória a Deus, todo mundo leia 1, 2, 3. Quando Deus viu aquele camarada assim, 1, 2, 3. Então veio a palavra do Senhor Elias, o tisbita, dizendo: Prossiga. não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto hoje se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Quem pode dizer aleluia, irmãos? Deus disse a Elias: Elias, você não está vendo que Acabe se humilha perante mim? Olha, irmão, um camarada como Acabe, só porque ele se humilhou, Deus disse: porquanto eis que ele se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias. Aleluia. Irmão, não tem pessoa que se quebrante que Deus rejeite. Não tem pessoa que se quebrante que Deus não se quebrante também. Deus é como um pai. Aleluia. Aliás, ele não é como pai, ele é pai. Aleluia. Glória a Deus para sempre. Às vezes você bate no filho e depois o que é que acontece? Você, antigamente, hoje não pode bater mais não. Glória a Deus. Aleluia. Mas naquele tempo que a gente apanhava para morrer, louvado seja Deus, muitas vezes os pais davam a pisa e o menino ficava todo latanhado e o pai ia chorar em outro quarto. Aleluia, louvado seja Deus. Ia chorar em outro quarto, porque o pai é amoroso, o menino se quebrantava, chorava, louvado seja Deus. Então Deus é pai, aleluia. Quando o homem se quebranta, quando o homem se humilha, por mais pecador que ele seja, Deus vem em encontro para perdoar. Deus vem ao encontro, Deus é bom, aleluia. Nessa noite Deus trouxe você aqui para você ouvir esta palavra. O nosso Deus não é mau, o nosso Deus não tem prazer, aleluia, na desgraça de ninguém. Ele quer que nós nos arrependamos para que Ele manifeste a sua graça, para que Ele manifeste o seu perdão, para que Ele manifeste a sua misericórdia. Louvado seja Deus para sempre. Mas Ele manda você fazer uma coisa. O que é que Ele manda você fazer? Vamos repetir o capítulo 10, versículo 12. Louvado seja Deus. 10 e 12, não esse. Glória a Deus, eu gostaria que vocês lessem. 1, 2, 3. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a vossa discórdia, lavai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha, e chova a justiça sobre
Olha, irmão, que coisa linda. Semeai para vós em justiça e ceifai segundo a misericórdia. Se você semear justiça, se você plantar o que é justo, se você plantar o que é bom, o que é certo, você vai ceifar, você vai colher a misericórdia de Deus. Mas para você fazer isso, irmão, é preciso você primeiro fazer um tratamento na terra. É preciso primeiro, para você ter uma boa colheita, se você plantar num campo de pousio, se você plantar num campo que não foi preparado, o que é que vai acontecer com a lavoura? Me ajude. O que é que vai acontecer se você plantar num lugar cheio de pedra, num lugar cheio de toco, num lugar cheio de mato, cheio de urtiga, cheio de espinhos? A lavoura não vai produzir. Aí o Senhor diz: semeai em campo de pousio. Quer dizer, antes de você semear, você tem que arrancar os tocos, você tem que arrancar as pedras, você tem que ter trabalho. Louvado seja Deus, para que a semente divina, a palavra de Deus, ela produza na minha e na sua vida. O campo é de pousio. O nosso coração, irmão, é um campo de pousio. O nosso coração é um campo cheio de pedras, cheio de tocos, cheio do que não presta. Você está lembrado quando o homem pecou? O que foi que Deus disse? Até então a terra era só coisa boa. Até então a terra só tinha frutas boas, só tinha plantações boas. Não tinha plantação ruim, não tinha urtiga, não tinha espinhos, não tinha cardos, não tinha abrolhos. Se você não sabe, as coisas ruins que tem na terra, elas surgiram depois da queda. Vamos para o livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 17 e 18. Glória a Deus, eu gostaria, tem gente cochilando, glória a Deus, friozinho bom, aleluia. E o pregador também ajuda, aleluia, a cochilar. Mas vamos lá, glória a Deus nas alturas dos céus. Todo mundo leia, 1, 2, 3. E Adão disse: porquanto destes ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Prossiga, 1, 2, 3. Espinhos e cardos também te produzirá. Há 30 anos passados eu li um livro sobre a evolução, combatendo a falsa teoria da evolução. E meus amados irmãos, esse livro era um livro cristão feito por um americano. E ele disse, ele é um geólogo, e ele disse que nunca foi achado um fóssil acúleo. Obrigado. Nunca foi achado um fóssil acúleo. O que é acúleo? Acúleo é um fóssil que tem a planta de espinho. Foi achado insetos, foram achados animais. Se você procurar nos museus ou na internet, você vai encontrar fóssil de animal, você vai encontrar fóssil de aves, você vai encontrar fóssil de dinossauros, você vai encontrar fóssil de peixes. Lá no Museu Chucuruz, em Palmeira do Zinho, minha terra, tem vários fósseis de peixes. Eu fui a Paulo Afonso, havia um médico lá que acho que já morreu. Ele quando o Rio São Francisco secou, ele achou no fundo do Rio São Francisco, quando fizeram a barragem, ele é do tempo da barragem, quando foi feita a barragem, secaram o rio. E ele tinha uma coleção de fósseis que foram achados dentro do rio. E ele não dizia para ninguém, porque ele sabia que se o governo soubesse, iria mandar confiscar. Eu vi lá uma coisa incrível, irmão. Eu vi um fóssil de um feto de dinossauro. Aleluia. Glória a Deus. O fetozinho do dinossauro, irmão, uma coisa perfeita, petrificado. Eu vi uma cabeça mais ou menos desse tamanho de uma serpente, que ela foi morta com uma pancada na fossa nasal. Quando você jogava água na pedra, apareciam as escamas da serpente, glória a Deus. E ele tinha um olho de um monstro, glória a Deus, um olho grande, petrificado. Quando você jogava água na pedra, apareciam as veias do olho, não sei se veias ou artérias, aquilo bem fininho do olho do monstro, que não sabemos que monstro era, podia ser um dinossauro também. Ele achou essas coisas no fundo do Rio São Francisco, quando foi secado para fazer, desviadas as águas, para fazer a barragem. Esse senhor era um médico, e
ele disse: pastor, eu vou mostrar para o senhor, porque eu sei que o senhor vai guardar segredo. Eu estou dizendo hoje, porque eu acho que ele já morreu, ele já era velho, não é possível, 30 anos ele ainda esteja vivo, já virou fóssil também, louvado seja Deus, aleluia, bendito seja Deus para sempre. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que existem fósseis de tudo, mas até 30 anos passados nessa obra que eu li, de um autor americano, não existia fósseis de espinhos. Não existia fóssil de abrolhos, não existia fóssil de nada das eras primitivas da terra. Por quê, irmãos amados? Porque Deus disse que os espinhos e os abrolhos e as coisas ruins surgiram depois de quê, meus amados irmãos? Da queda, aleluia. E a Bíblia diz: olha, por tua causa a terra vai ficar maldita, e ela vai a partir de agora produzir cardos, produzir espinhos, produzir coisas ruins que vai dificultar o seu trabalho. Aleluia. Mas, irmãos, eu tenho uma palavra para esclarecer a vocês. Não só foi a terra agro, a terra chão, que foi produzir espinho. O nosso coração também, o coração do ser humano, a partir dali, ele começou a produzir espinhos, cardos, abrolhos, coisas ruins, aleluia, que antes não tinha na nossa natureza. Foi literal para a terra, mas foi espiritual para nós. O campo do nosso coração, que era para produzir só coisa boa, a partir dali começou a produzir, louvado seja Deus, cardos e abrolhos, aleluia, meus irmãos amados. E é preciso arrancar esses cardos, para a gente plantar a palavra de Deus, para a gente plantar a palavra do Senhor, é preciso produzir, é preciso arrancar essas coisas ruins que tem no campo do nosso coração, aleluia. E é preciso botar força, é preciso, irmão, botar força. Se você for brocar um campo, se você for brocar uma terra, você vai suar, você vai sofrer, você vai cortar as mãos, você vai rasgar os peitos, porque tem muito mato, muita tamiarana, muito cansanção, muita coisa ruim, para poder o campo ficar pronto para ser semeado. O trabalho é grande, arrancando pedra, arrancando toco. Por isso que Jesus disse, irmão, que para entrar no reino do céu é preciso esforço, aleluia. Vamos ver em Lucas 16:16. É verdade que a salvação é pela graça, é verdade que a salvação é dada pela graça sem o esforço humano, mas mesmo assim você precisa se esforçar para arrancar o que tem na sua alma de empecilho. O que eu tenho na minha alma de empecilho, nós temos que nos esforçar. Observe aí o Evangelho de São Lucas 16:16. Todo mundo leia, por gentileza. 1, 2, 3. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Emprega o que, irmão? Mais alto, por favor. Emprega o que, irmãos? Força. Os irmãos que entendem de grego, eles dizem que essa palavra empregar força é bisão. Glória a Deus, na língua grega do Novo Testamento, que significa forçar, que significa pressionar, que significa esforçar-se. Em um bom português nordestino, que precisa fazer finca-pé. Aleluia. Louvado seja Deus, irmão. É preciso bisão, é preciso forçar. A Bíblia diz que só entra no reino quem se esforçar. Aleluia. Quem empregar o que, irmão? Emprega o que? Olha o texto, por favor, lá na última parte. E todo homem emprega o que, irmão? Força. Emprega o que, irmão? Força para entrar nele. Aleluia. Meus irmãos, é tanta pedra, meus irmãos, é tanta urtiga, meus irmãos, é tanta tamiarana. São linguagens do lado do sertão que vocês não conhecem. É tanto rasgabeiço. Os irmãos já ouviram falar? Tem uma planta chamada rasgabeiço. A irmã Zefinha já ouviu falar. Glória a Deus. Irmão, é tanto cansanção, é tanto urtiga, é tanto toco, que é preciso empregar força para poder entrar no reino do céu.
Porque os campos estão cheios. Aleluia. Os campos dos nossos corações estão cheios dessas coisas. Louvado seja Deus. E hoje em dia o povo diz, não, é tolice. O evangelho da facilidade explica pela psicologia. Não, você é assim mesmo. Eu não estou contra a ciência. De maneira nenhuma. Você pode precisar de um psicólogo, mas você precisa entender que tipo de psicólogo você vai. Porque eu não entendo bem, minha esposa e outros irmãos que estão aqui sabem, mas tem o psicólogo cristão e tem o psicólogo não cristão. O não cristão, ele vai dizer, se aceite como você é. Aleluia. Ele vai dizer, não, é assim mesmo. Você tem que se aceitar. Você tem que aí dar um jeitinho. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz, irmão, que não é para aceitar, é para empregar força para arrancar esses empecilhos. O apóstolo São Pedro disse, não vos conformeis com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. O mundo moderno não aceita mais isso. O mundo pós-moderno diz, não, você tem que se aceitar como você é. Você tem que, não, isso aí não existe mais. Mas a Bíblia diz que para poder tomar posse do reino de Deus, é preciso o que, irmãos? Empregar o que, meus amados irmãos? Força. Para arrancar as coisas ruins que tem em nossa natureza. Aleluia, irmão, já estão defendendo. Primeiro defenderam, disseram que o homossexualismo era doença. Agora não é mais doença, agora é virtude. Agora estão, sabe qual é a próxima coisa que vai ser normal, que vai ser virtude? A pedofilia. Porque antigamente a pedofilia era crime, mas agora já tem os defensores de que não é crime, é uma doença que precisa ser tratada e que os pedófilos precisam ser entendidos, precisam ser compreendidos. Daqui uns dias, do jeito que estão levantando a bandeira hoje para a homossexualidade, se você não vê, os nossos filhos verão a bandeira levantada a favor dos pedófilos. Porque assim, vai devagarinho, então porque eles dizem, não, isso é normal, isso é da natureza humana, mas nessa noite Deus está dizendo que é para nós arrancarmos todas essas coisas. É preciso empregar força para arrancar do campo do nosso coração as coisas ruins, para poder a palavra de Deus cair e brotar a misericórdia. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, vê o que é que tem no nosso coração. Vamos ver, irmãos, agora quais são as pedras, os espinhos, os cardos que tem em nossos corações. Louvado seja Deus. Está em São Mateus 7, 21 e 22. Jesus, ele revela, glória a Deus. Não, eu acho que foi um equívoco. É Marcos, perdão. Foi equívoco da minha parte. É Marcos 7, 21 e 22. Jesus mostra um quadro das urtigas. Jesus mostra um quadro dos tocos, dos espinhos que tem em nossos corações. Nós já nascemos com eles. Aleluia. Você está lembrado de Davi? Davi disse, eis que em pecado me concebeu a minha mãe. É o pecado congênito. A teologia evangélica chama pecado congênito. A teologia católica chama pecado original. O que é pecado original e o que é pecado congênito é a mesma coisa. Muda a terminologia, mas o significado é o mesmo. O que é pecado congênito? É aquele que nós já nascemos com ele. Nós já nascemos com defeito de fabricação. Aí diz assim, foi Deus que me fez assim. Foi não, meu irmão. Deus fez nossos pais, Adão e Eva, puros. Depois da queda, foi que apareceram os espinhos. Aí alguém diz, não foi Deus que me fez assim. Não, meu filho. Glória a Deus. Por exemplo, a pessoa que como é que chama? Diz que é uma doença que pega coisas nas lojas e leva para casa. Cleptomania. Não, foi Deus que fez. Foi não, meu filho. Esses espinhos, eles apareceram depois. A homossexualidade, não, esse espinho apareceu depois. Não, o espírito de prostituição, eu nasci assim. Não, ele apareceu depois. Aleluia. Não, eu sou violento, eu pego na goela e sangro. Não, eu nasci assim. Não, apareceu depois. Esses espinhos apareceram depois da queda. Aleluia. E outras coisas mais. E o Senhor Jesus, ele tira uma radiografia dos espinhos que tem em nossos corações. E ele diz, vamos ver os espinhos. Porque do interior do coração do homem sai. Aí vocês vão dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13. Aleluia. Olha aí, irmãos, o que é que nasce nos nossos corações. Todos esses espinhos, todas essas coisas ruins nasceram nos seres humanos após o que, igreja? Me ajude a pregar, por favor. Após a queda. Então ninguém diga que foi Deus que fez. Ninguém diga que foi o Senhor que fez você nascer assim. Não, foram espinhos que surgiram no terreno do nosso coração após a queda. Por favor, volta um pouquinho. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Mas volta para o 21, por favor. Aleluia. Do interior do coração do homem procedem os maus pensamentos. Não esses maus pensamentos. Você não foi Deus que colocou. Foram espinhos que nasceram depois. Procede o que mais? Os adultérios. O que é adultério? Adultério. Qual a diferença de adultério para prostituição? É porque adultério só quem comete é quem é casado. E as prostituições, elas falam de todo tipo de coisas imundas, de coisas pervertidas que não estão no projeto de Deus. Os adultérios, as prostituições, os homicídios. Se você gosta de ser valente, de querer matar o povo, não, eu tenho o pistoleiro, irmão, tem um pistoleiro profissional que hoje essa profissão está crescendo. Essa profissão está por R$100, por R$200, por um cigarro de maconha. Alguém vai matar alguém e diz assim: quando mando matar, eu já fico com ódio da pessoa, já fico com vontade de matar. Quando recebo o dinheiro, já fico. Isso aí não foi Deus quem fez. Esse espinho ruim nasceu depois da queda, surgiu depois que nossos pais pecaram. Os furtos, pessoa que não pode ver nada, que quer levar, que quer pegar. A avareza é aquela pessoa avarenta, apegada a dinheiro, e às vezes tem dinheiro, mas anda maltrapilho, e às vezes tem dinheiro, mas não dá esposa, e às vezes tem dinheiro, mas deixa os filhos passarem necessidade, não dizima, não oferta, não dá uma ajuda a ninguém. Isso aí você não nasceu com você, e não foi Deus que fez, veio depois da queda, depois que nossos pais pecaram. A avareza, as maldades, gente ruim, gente que calunia, gente que faz o mal próximo, gente que invejosa. Não foi o Senhor que fez isso. Foram espinhos que surgiram no campo do nosso coração depois da queda. A avareza, as maldades, o engano, gente enganador, gente mentirosa, gente trapaceira, gente que toma emprestado e não paga. Mas irmão, fulano tem um costume de... Uma vez eu encontrei um irmão, ele não paga ninguém, eu tive que tratar da causa dele. Ele não paga ninguém vivo, só paga depois que a pessoa morre, ele vai atrás no outro mundo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, meu irmão, o que é isso? Ele diz: pastor, é desde a minha adolescência, pastor, eu não sei o que é isso não, engana um, engana outro, enrola um. Meu filho, isso é espinho, isso é cardo, isso é abrolho que está no seu coração. Aleluia. Mas volta por favor a tela. O engano, a dissolução, a inveja, pessoa invejosa que quando vê alguém bem, ou que vê alguém ter alguma coisa que ele não tem, fica doente. Eu conheci uma senhora que quando chegava alguma coisa na casa vizinha, ela dava passamento. Eu vi, aleluia, eu conheci, aleluia. Uma vez chegou um móvel na casa do vizinho e essa senhora deu um passamento, caiu dura, foi preciso trazer álcool, cheira, tornou, aleluia. Não, meu querido, isso aí não foi Deus, aleluia, não foi o Senhor. Esses espinhos surgiram depois da queda, aleluia. Volta para a tela. O pirão é grosso, aleluia. A inveja, blasfêmia. O que é blasfemar? É abrir a boca. Tem gente que você conversa com ele, você sai doente. Tem gente que a conversa dele é ferir, é machucar. Tem deles, irmãos, que só sossega quando fere, só sossega quando machuca. Eu vou fazer uma mensagem para ele, eu vou digitar, e eu quero que ele morra, eu quero que ela morra. A boca, louvado seja Deus, só diz blasfêmia, soberba, arrogância, prepotência, loucura. Essa loucura não é a loucura que o médico cura, é loucura espiritual. Tudo isso, irmão, nasceu com a queda. O nosso coração ficou... Talvez você não tenha todos esses espinhos, mas talvez pelo menos um espinho desse.
Todos nós temos. Aleluia. Mas o que é que eu vou fazer, pastor? O Senhor disse: empregue força. O Senhor vai te dar graça nesta noite. O Senhor vai te dar unção nesta noite. O Senhor vai te dar poder nesta noite para você empregar força. Você vai pegar a foice do Espírito Santo. Você vai pegar a enxada do Espírito Santo. Você vai pegar o machado do Espírito Santo. Deus vai te dar força. Deus vai te dar poder. E você vai arrancar essas coisas do campo do seu coração. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Você vai arrancar essas coisas. Louvado seja Deus, porque Paulo disse: posso todas as coisas. Posso todas as coisas em que, irmãos? Pastor, eu não posso, mas naquele que lhe fortalece, você pode. Naquele que lhe fortalece, você pode. Naquele que lhe fortalece, você tem poder. Louvado seja Deus. O Senhor te dá graça. O Senhor te dá força para tu arrancares esses abrolhos, esses espinhos, esses cardos. Louvado seja Deus, que estão intrínsecos na nossa natureza. Bendito seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Aí o que é que vai acontecer? Aleluia. Glória a Deus, irmãos amados. É verdade que a salvação quem dá é Deus. A graça é soberana de Deus, é direta para nós. Mas o próprio Calvino, que é o pai, ele não é o que criou a doutrina da eleição, da predestinação, mas ele foi o que arrumou, o que sistematizou a doutrina, que já vem de Agostinho e que já vem de outros do passado e tirando das escrituras. Mas ele próprio dizia assim: tem gente que diz assim, uma vez salvo para sempre, eu não preciso fazer nada. Mas nas Institutas de João Calvino, ele disse assim: essas pessoas que dizem uma vez salvo para sempre, e eu posso viver do jeito que quiser, não é discípula de Calvino. Porque Calvino disse assim, ele disse: a soberania de Deus não nos leva à inércia. O que é inércia? Me ajude a pregar, por favor. O que é inércia? Os que estudam física sabem explicar melhor do que eu. Eu não passei em física, me passaram. Glória a Deus para sempre. Aleluia. Mas quem estuda física sabe, a inércia é um estado. Vocês aí que estudaram física, me ajudem. Inação. Parado. Glória a Deus. O próprio Calvino dizia: a soberania de Deus não nos leva à inércia. Aleluia. Eu sou salvo pela graça. Eu sou salvo e tá bom. E a gente vai levando na valsa. Não, senhor. E o Calvino dá vários exemplos lá no livro das Institutas da religião cristã, que é uma das maiores obras teológicas. Glória a Deus. Não é obrigado a gente concordar com tudo, mas tem que dizer que é uma das grandes obras teológicas da reforma protestante. É inegável. Louvado seja Deus. Ele próprio dá vários exemplos que a graça de Deus não nos leva à inércia. Você tem que botar força. O próprio Cristo disse, o próprio Senhor Jesus disse que para entrar no reino dos céus é preciso empregar o que, meus amados irmãos? Força. Então esse evangelho que você não tem que fazer nada, esse evangelho que você vai ficar, como dizia aquele cantor do mundo, aquele coitado que era possuído de demônio, que dizia, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, não é o evangelho de Cristo. É o evangelho de Raul Seixas. Glória a Deus. O evangelho de Cristo é para empregar força. É preciso uma guerra. É preciso combater. O apóstolo São Paulo disse: eu esmurro a mim mesmo. Eu esmurro o meu corpo. Esmurrar o corpo não é que ele vivia fazendo como uga. Não, senhor. Esmurrar o corpo era a renúncia. Glória a Deus. Era a renúncia. Aleluia, é preciso dar uma pisa em si mesmo. Não é como os frades, os monges, os religiosos que têm aquele suplício, que é um chicote com que os monges antigos, não sei se está voltando, muita coisa está voltando no romanismo, mas antigamente tinha os monges que se flagelavam. Eles pegavam chicotes com ferro, com chumbo, e tiravam o hábito e ficavam na cela rezando diante do crucifixo e dando uma pisa na carne. Não, isso não adianta. Não é na carne exterior que nós temos que nos esbofetear, mas é na nossa natureza humana interna.
que temos que arrancar, que temos que botar força, através da oração, através da leitura das Sagradas Escrituras, através da devoção, através da piedade, através de vir ao culto, através de ouvir a palavra, através de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Glória a Deus. É preciso, irmãos. Nós estamos os cristãos relaxados, sem oração, sem leitura da Bíblia, e o Iatama e Arana tomando conta, o cansanção tomando conta, a urtiga tomando conta, e a semente não nasce, e a semente não brota, e a semente não cresce. Meu Deus, o que é que está acontecendo? É porque os cristãos estão acomodados. Não estão botando força, não querem se renunciar a si mesmo, irmão. E outra coisa, irmão, quando você arranca, se você deixar arrancar e deixar o campo para lá, você sabia que volta tudo? Você sabia que volta tudo, irmão? Irmão, eu já vi um pé daquele bicho que, umbaúba, que a preguiça, o bicho preguiça come. A umbaúba, irmão, é uma madeira fragilíssima. Mas, irmão, eu morei em São Miguel dos Campos e nós fomos olhar uma casa para comprar, para a igreja, ali para fazer uma congregação. A casa estava caída e eu vi o chão rachado e um pé de umbaúba nascendo pela rachadura da casa. Olha, quantos anos fazia que aquela casa? A casa já tinha caído, já tinha mais de 50 anos que existia a casa, pois a umbaúba estava voltando. O pecado volta. Aleluia, é preciso todo dia estar limpando o campo. Quem pode dar glória a Deus nesta noite? Aleluia. Oh, glória a Deus, é preciso todo dia botar força para limpar o campo de pousio. Aleluia, nós só vamos nos ver livres disso quando a trombeta tocar e o que é mortal se revestir da imortalidade e o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Aí é que a gente vai se ver livre. Aí é que a gente, lá no céu, lá no reino de Deus, nós não teremos mais campo de pousio. A Bíblia diz que lá é gozo, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Vamos terminar, irmãos. Louvado seja Deus. Eu pensei que só ia pregar uma meia hora. Glória a Deus. Quando o irmão me deu a porta para a sua direção do trabalho, meu irmão, tá, glória a Jesus. Eu olhei para o relógio, meu Deus, o que quer de mim? Glória a Deus. Aleluia. Se faltar a mensagem, estou pebado. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. 10 e 12, semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Se você semear justiça, você vai ceifar, você vai colher o que, meus amados irmãos? Vai colher a misericórdia de Deus. Deus nunca, irmão, quando Deus vê a gente com amor, quando Deus vê a gente com fé, quando Deus vê a gente se dedicando, quando Deus vê a gente tentando arrancar as pedras, quando Deus vê a gente tentando arrancar os espinhos, Deus vem em nosso auxílio, Deus vem em nossa ajuda. Quando Deus vê você procurando ler as Sagradas Escrituras, quando Deus vê você procurando ler um livro piedoso, quando Deus vê você procurando na internet algo que alimente a alma, cuidado com a internet. Porque tem coisa que parece boa, mas não é. Tem coisa que parece boa, mas é seita. Tem coisa que parece boa, mas é veneno. Porque, irmão, é lindo o crente que tem discernimento. Você está lembrado de Eliseu? Aquele rapaz que naquela fome, Eliseu mandou procurar comida e o rapaz achou umas coloquíntidas e trouxe, pensando que era alimento bom. Quando botou na panela, era parra brava e era cheia de quê? Me ajude a pregar. Veneno. Você precisa ter muito cuidado. E eles iam cozinhar, glória a Deus, iam comer. Mas a Bíblia diz que alguém gritou, a morte na panela. E a profeta trouxe farinha, derramou a farinha na panela. A farinha representa o Evangelho. A farinha representa a palavra. A farinha representa a doutrina sadia. A farinha representa a comida boa. Quando botou a farinha na panela, aí a morte foi embora, o veneno foi embora, e a Bíblia diz que todos comeram, e ninguém morreu.
Cuidado, meu irmão. Cuidado, cuidado, cuidado. Louvado seja o nome do Senhor, que tem muita morte na panela por aí afora. Louvado seja Deus, mas o crente tem discernimento. Irmão, eu dou glória a Deus. Eu sou muito grato a Jesus, porque desde que eu me entendo de gente, que eu comecei a ler. Eu comecei a ler, naquele tempo era proibido aprender a ler antes de 7 anos. Eu não sei que lei era essa. O menino só podia aprender aos 7 anos. Quem lembra desse tempo? Quem lembra? Só podia aprender a ler, ficava só tapeando na escola, mas só podia aprender a ler os 7 anos. Eu sei que eu aprendi a ler. E desde que eu aprendi a ler, que eu gostei de ler. Glória a Deus. Se eu ver um papel no chão, eu leio. Glória a Deus. Se eu ver um papel voando, eu pego para ler. Agora existe a leitura virtual, mas durante muitos anos não existia. Era só escrito, só papel. Eu li muito, mas eu dou glória a Deus, que nunca as mortes das panelas me envenenaram. Eu sempre tive o discernimento de Deus, não é meu, foi de Deus, do Senhor, da misericórdia de Deus na minha vida, para discernir o que era morte e o que era vida. Aleluia, louvado seja. Hoje em dia, irmão, você entra na internet, é tanta coisa contrária. Nós tivemos o culto doméstico lá em casa, nós temos semanalmente um culto com hinos da harpa, com leitura da Bíblia, e nós estamos estudando Mateus. Eu não sei nem quantos anos fazem. Mateus, a gente engancha ali com aquela radiola velha, se lembra? Que eu ficava voltando, depois está lá em casa, glória a Jesus. Acho que os meus netos já estão dizendo, é Mateus, glória a Jesus para sempre. Porque já está com anos, que eles acho que não tinham nem nascido, já era Mateus, glória a Jesus. A gente lê e medita, glória a Deus, e culto com hinos, e leitura, e meditação da palavra, a doutrina, e depois do culto eu fiquei conversando com meus filhos, louvado seja Deus, sobre os perigos que estão hoje em dia. Só se Deus te der graça, só se Deus te der discernimento, para tu saber o que é morte na panela, e para tu saber o que é vida. Quem pode dar glória a Deus? Mas eu tenho uma profecia boa para vocês. Lá no Evangelho, ou melhor, na primeira carta de São João, capítulo 2 e versículo 20. Se for possível, coloca na tela. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 20. Eu gostaria que vocês lessem bem alto. 1, 2, 3. Mais forte. Que santo é esse com S maiúsculo? É São Benedito, Santo Antônio, São Pedro? Que santo é esse? É o Santo Espírito de Deus. Vós tendes a unção do santo, vós tendes a ciência do santo, vós tendes o discernimento do Espírito Santo, e sabeis tudo. Saber tudo aí significa discernir. Aleluia. Irmãos, eu vi uma aula, uma coisa linda. Disse que no tempo que não tinha Bíblia, no tempo que o Novo Testamento não estava totalmente escrito, ou então umas igrejas tinham o Evangelho de Mateus, outras igrejas tinham o Evangelho de João, outras igrejas tinham umas cartas de Paulo e outras não, outra igreja tinha a carta de Pedro, outra igreja só tinha o Apocalipse, porque não estava a Bíblia junta, eram livros separados. Começaram a surgir os apócrifos dos gnósticos. Os gnósticos foram uma seita dualista, que eu não vou falar sobre ela, que ela está ressuscitando hoje em dia. Glória a Deus, meus amados irmãos. Aí tinha muitos bispos, muitos pastores analfabetos. No princípio da igreja havia pastores analfabetos. Principalmente no mundo gentílico. No mundo judaico não, mas no mundo gentílico tinha pastores que não sabiam ler o grego, que era a língua que se falava nos primórdios do cristianismo. Depois não sabia ler o latim, glória a Deus. Mas por falta de gente, ele chegava a ser bispo. Mas eles tinham o quê? Nós lemos aqui agora. Vós tendes, me ajude a pregar, vós tendes o quê? A unção do santo. Aí chegava uma pessoa com um livro gnóstico e dizia, pastor, bispo fulano, olha, tem um evangelho aqui de Maria Madalena. Eu nunca ouvi falar não, o evangelho de Maria Madalena? Sim, leia para mim ouvir, meu filho, que eu não sei ler, leia para mim ouvir. Aí a pessoa começava lendo aquela história de Dan Brown, né? Aquela daquele filme. Glória a Deus, porque Maria Madalena era a apóstola mais querida de Cristo, e Cristo a amava, e quando foi na última ceia, o cálice não foi um cálice de metal nem de barro, mas foi Maria Madalena, e Jesus virou-se para ela e deu um beijo na boca dela.
Aí o velho pastor dizia: meu filho, toque fogo nesse evangelho, porque este não é o meu Jesus. Não sabia ler. Quem era que dava essa ciência? Aquele pobre bispo, ignorante das letras, ignorante da cultura. Quem era que dava essa ciência? Ele, o Espírito Santo. Chegava outro com o evangelho de Judas, o evangelho, o proto-evangelho de Tiago. Chegava outro com o evangelho de Filipe. Chegava outro que surgiram e eles botavam o nome dos apóstolos, que era para enganar. Botavam o nome dos apóstolos, mas os bispos da igreja, os pastores da igreja, tinham o dom da ciência. Tinha o dom do discernimento, tinha a unção do santo. Só quem vai preservar a igreja de Jesus é esta unção. Quem acredita nisso, dê um glória a Deus por isso. O Deus que preservou a igreja primitiva, Ele vai preservar os verdadeiros cristãos. Quem diz aleluia para Jesus, irmão? Então, irmãos amados, nós temos que arrancar. Esta noite é noite de arrancar. Essa noite é noite de arrancar os tocos, de arrancar as pedras, de arrancar, aleluia, os espinhos. E você não deve dizer: foi Deus que fez eu assim, foi Deus que me fez assim. Não, essas coisas surgiram depois de quê? Me ajuda, igreja. Eu quero ouvir o feedback da igreja. Essas coisas surgiram depois de quê, igreja? Da queda. Quando você vê alguém dizendo: Deus me fez assim, era a Gabriela Cravo e Canela. Eu não sei se alguém aqui alcançou uma novela de 45 anos atrás. Já morreu quase todo mundo, só tem eu vivo. Glória a Jesus para sempre. E o tema da novela era assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, e você assim. Sempre Gabriela. Vá na onda de Gabriela, que você vai morar mais ela. Aleluia, aleluia. Quem dá glória a Deus, igreja? Quem dá glória a este Deus das Sagradas Escrituras? Aleluia, louvado seja o Deus das Sagradas Escrituras, da Santa Revelação. Aleluia. Não, você não foi Deus que lhe fez assim. Você nasceu assim, mas não foi Deus que lhe fez assim. Foi depois de que, a igreja? Me ajude a pregar. Foi depois de que, a igreja? Da queda. Cada qual tem seu espinho, cada qual tem sua pedra, cada qual tem sua tamiarana, cada qual tem seu cansanção, cada qual tem sua urtiga. Mas hoje o Senhor manda arrancar para preparar o campo, para semear a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus para sempre e eternamente, bendito seja o Senhor Deus de Israel. E aqui diz, amados irmãos, aleluia: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de que, meus irmãos? Mais alto, é tempo de que, igreja? Quer dizer, Deus está dizendo: eu estou dando uma chance, eu estou dando uma oportunidade, é tempo. O rei da Síria já estava chegando. O rei da Síria já estava marchando para vir destruir o reino do norte. Mas Deus disse: olha, se vocês se arrependerem, eu freio o rei da Síria. Se vocês se arrependerem, eu poupo vocês. Porque ainda é tempo de que, igreja? É tempo de que, igreja? É tempo de que, igreja? Buscar o Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Me ajuda, por favor, essa linda banda, que só tem vocês mesmos, glória a Deus. Então vocês têm que tocar pelo coral, pelo louvor jovem, pelas crianças. Vocês têm que pagar o pato, glória a Deus, aleluia. Vem alguém cantar um louvor a Deus. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador? Por favor, levante sua mão, ou se reconciliar com Deus, ou quer arrancar. O Senhor está aqui, irmão. Eu sinto a presença de Deus. Quem sente a presença do Senhor aqui, dê um glória a Deus bem forte nesta noite. O Senhor está aqui e é tempo de buscar o Senhor, é tempo de se reconciliar, é tempo de dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude a arrancar essas coisas do meu coração.